O mistério dos ossos de gigantes. Desde os tempos mais antigos, as histórias de gigantes sempre fascinaram a humanidade. De Golias na Bíblia aos titãs da mitologia grega, passando pelos relatos indígenas das Américas, o mundo inteiro conserva lendas de seres humanos de proporções colossais que teriam habitado a Terra em eras passadas. Mas seriam apenas mitos, metáforas para a grandiosidade de guerreiros e heróis? Ou haveria uma base real nessas narrativas? O mistério dos ossos de gigantes é um dos enigmas mais provocadores da história, pois une a arqueologia proibida, textos sagrados, conspirações globais e indícios que parecem apontar para uma verdade desconfortável. Talvez gigantes realmente tenham existido. Ao longo dos séculos, exploradores, missionários e arqueólogos relataram encontrar esqueletos de tamanhos muito superiores ao normal. Há registros do século XIX nos Estados Unidos, onde jornais da época descreviam a escavação de cemitérios indígenas contendo ossadas de até 3 metros de altura. Muitos desses achados foram atribuídos à cultura dos Mound Builders, antigos povos que ergueram montículos de terra monumentais no Vale do Mississippi. O detalhe curioso é que, em muitos casos, os esqueletos encontrados eram rapidamente recolhidos por instituições oficiais, como o Smithsonian Institution, e desapareceram sem deixar rastro. Isso alimentou teorias de que existiria um esforço deliberado para ocultar provas da existência de gigantes. O próprio Antigo Testamento menciona repetidamente gigantes. O livro de Gênesis fala dos Nefilins, os filhos de Deus, que se uniram às filhas dos homens e geraram heróis e guerreiros de fama. O livro de Enoque, considerado apócrifo, aprofunda a história. Anjos caídos teriam descido à terra e transmitido conhecimentos proibidos à humanidade, dando origem a seres híbridos de tamanho colossal. Esses gigantes teriam sido corrompidos pela violência e destruídos pelo dilúvio, mas suas ossadas permaneceriam como testemunho silencioso de sua existência. Assim, para os que leem a Bíblia de forma literal, os achados arqueológicos de ossos gigantescos seriam nada menos do que a confirmação das Escrituras. Relatos não se limitam à América do Norte. Na América do Sul, os conquistadores espanhóis escreveram sobre tribos de homens enormes na Patagônia. Antônio Pigafetta, cronista da expedição de Fernão de Magalhães, descreveu encontros com indígenas gigantes, alguns com mais de 2,5 metros de altura. No Peru e na Bolívia, arqueólogos encontraram crânios alongados e ossadas anômalas, que para muitos seriam provas de uma raça diferente, talvez ligada às lendas dos deuses que vieram do céu. Na Europa, tumbas megalíticas e menires muitas vezes são associados a povos gigantes. Há lendas celtas que dizem que os dólmens e pedras de Stonehenge só poderiam ter sido erguidos por seres de força descomunal. A mitologia nórdica fala dos Jotuns, gigantes que habitavam as regiões geladas e guerreavam com os deuses. Essas tradições, espalhadas pelo mundo, parecem convergir para uma memória coletiva. Em algum ponto do passado, a humanidade conviveu com seres de estatura e poder além do comum. No entanto, a ciência oficial trata essas histórias como exageros folclóricos. Esqueletos de grandes dimensões são atribuídos a gigantismo, uma doença rara causada por distúrbios hormonais. Crânios alongados seriam o resultado de práticas culturais de deformação craniana. Ossos supostamente gigantescos seriam fósseis de animais mal identificados, como mastodontes e mamutes. Essa explicação satisfaz parte da comunidade científica, mas não convence os que apontam para relatos consistentes de ossadas humanas de proporções fora do padrão, sempre cercadas de sumiços e censura. Um dos casos mais intrigantes ocorreu em 1912,
Quando arqueólogos que trabalhavam em escavações no Grand Canyon, nos Estados Unidos, alegaram ter encontrado cavernas com múmias gigantes e inscrições que lembravam caracteres egípcios. A notícia chegou a ser publicada no jornal Arizona Gazette. Pouco tempo depois, autoridades negaram a existência do local, e qualquer investigação posterior foi bloqueada. Teorias conspiratórias afirmam que o Smithsonian coletou os artefatos e os manteve ocultos, para não desafiar a narrativa histórica oficial. Outro episódio famoso vem da Grécia, onde ossos imensos, encontrados em escavações antigas, foram interpretados como restos de heróis mitológicos, como Aquiles e Ajax. Escritores clássicos mencionam a exibição desses ossos em templos, como relíquias de tempos lendários. A ciência moderna identificou alguns desses achados como fósseis de animais pré-históricos, mas o fascínio permanece. E se parte deles realmente fosse humana? No Oriente Médio, berço de tantas tradições religiosas, há relatos de ossadas gigantes encontradas em antigas cidades bíblicas. Tribos como os Refaíns e Anaquins, mencionados no livro de Deuteronômio, são descritas como povos de grande estatura que habitaram Canaã. Em alguns sítios arqueológicos, restos humanos maiores que o normal foram de fato descobertos, embora sua divulgação seja discreta. Para os estudiosos místicos, isso seria a confirmação de que os descendentes dos Nefilins existiram de fato e marcaram a história da região. Do ponto de vista espiritual, os ossos de gigantes não são apenas fósseis curiosos, mas testemunhos de uma era perdida. Eles representam a mistura entre o humano e o divino, a consequência de um tempo em que os portais entre os céus e a terra estavam abertos. Essa visão conecta diretamente os ossos de gigantes a conceitos como Atlântida, Lemúria e outras civilizações míticas. Alguns afirmam que os gigantes eram guardiões do conhecimento proibido e que sua destruição foi necessária para que a humanidade seguisse outro caminho. Mas suas ossadas, enterradas no subsolo, ainda carregariam a energia e a memória de um mundo esquecido. Místicos modernos acreditam que a revelação plena desses ossos traria uma mudança radical na consciência coletiva. Se fosse comprovado que gigantes realmente existiram, toda a linha da evolução humana precisaria ser reavaliada. As religiões veriam confirmadas algumas de suas narrativas, mas também seriam desafiadas por novas interpretações. A ciência teria que admitir que sua visão da história foi parcial. É exatamente por isso que, segundo os teóricos da conspiração, ossos de gigantes são escondidos. Eles ameaçam o sistema de crenças que sustenta a ordem mundial atual. Em 2025, o tema continua em alta, com imagens e relatos circulando pela internet. Algumas fotos mostram esqueletos imensos sendo desenterrados em desertos e cavernas, embora muitas sejam descartadas como montagens digitais. No entanto, a quantidade de testemunhos independentes mantém vivo o enigma. Para alguns, trata-se de um chamado espiritual, o despertar da humanidade para a verdade de seu passado. Para outros, é apenas mais um campo fértil para teorias sem comprovação. Há ainda a ligação entre ossos de gigantes e sociedades secretas. O ocultismo europeu do século XIX falava de raças antigas, de titãs que dominaram a Terra antes da humanidade atual. A sociedade Thule, ligada ao nazismo, acreditava na existência de uma linhagem superior descendente desses gigantes e buscava suas relíquias como fonte de poder. Em círculos esotéricos contemporâneos, fala-se que elites globais possuem conhecimento sobre esses ossos e os utilizam em rituais para manter sua influência. A Antártida, com seus segredos ainda não revelados, também entra nessa narrativa. Alguns sugerem que ossadas de gigantes estão congeladas no gelo eterno,
preservadas por milênios, aguardando para serem descobertas. Se isso for verdade, os ossos de gigantes e a pirâmide negra poderiam estar ligados, compondo um mesmo quebra-cabeça de uma humanidade pré-diluviana. O simbolismo dos ossos gigantes transcende a questão física. Eles são, em essência, a lembrança de que não conhecemos totalmente nossas origens. A própria Bíblia fala de uma linhagem de serpente, de povos com os quais Deus não queria que os israelitas se misturassem. Para alguns, isso está diretamente relacionado à descendência dos gigantes, frutos de uma união proibida. Se os ossos forem de fato reais, eles não apenas comprovam histórias antigas, mas revelam uma batalha espiritual pela preservação da pureza da criação. Enquanto a arqueologia oficial mantém silêncio, pesquisadores independentes continuam sua busca. Há quem afirme ter provas guardadas em coleções particulares, longe dos olhos das autoridades. Talvez, em algum momento, uma descoberta irrefutável venha à luz, e o mundo não consiga mais ignorar. Até lá, o mistério permanece. Ossos escondidos, relatos apagados, evidências suprimidas. O que é certo é que a ideia de gigantes desperta algo profundo no imaginário humano. Eles representam força, desafio, transcendência. Talvez por isso tantos povos, separados por oceanos e séculos, tenham registrado sua existência em mitos e lendas. Talvez a memória dos gigantes seja uma verdade ancestral, gravada no inconsciente coletivo, aguardando o momento de ser reativada. No fim, o mistério dos ossos de gigantes nos coloca diante de uma escolha: aceitar a versão oficial de que tudo não passa de lenda, ou abrir a mente para a possibilidade de que a história da humanidade é muito mais vasta e complexa do que imaginamos. Em um tempo em que segredos milenares começam a ser revelados, talvez os ossos gigantescos que repousam no subsolo sejam a chave para um despertar espiritual coletivo. Eles nos lembram de que o passado não está morto, mas apenas adormecido, esperando o momento certo para emergir. E quando esse dia chegar, quando os ossos de gigantes forem exibidos diante de todos, não será apenas uma descoberta arqueológica. Será a revelação de que nunca estivemos sozinhos em nossa jornada e de que a humanidade carrega, em suas raízes, a herança de seres que ultrapassavam os limites do humano. O silêncio do solo guarda segredos que podem mudar tudo. O mistério dos ossos de gigantes é mais do que uma lenda. É o espelho de nossa origem esquecida e a promessa de um futuro em que a verdade finalmente não poderá mais ser escondida.